suprimento do desejo de ser divino, né? Então, e por que em vez de buscar em Deus, vão buscar no diabo? Já que estão falando, se a necessidade da pessoa é de divindade, vai a Deus. Vamos dizer que eu vou aqui tocar um segmento, né? Porque é um conjunto, esse assunto é um conjunto amplo, né? De questões que a gente pode fazer sobre ele. Só eu pesquisando encontrei 26 teses de doutorado nas federais do Brasil a respeito do tema. Então, só para você ver que no mundo acadêmico ele traz bastante, no mundo cristão, de cultura cristã, não necessariamente acadêmica, também a gente encontra bastante literatura a respeito. Então, provoca, obviamente, muita curiosidade humana, né? E eu entendo que então é uma pergunta que eu vou tomar apenas uma direção, mas obviamente que existem muitas, né? Então, uma delas é a ideia de que o ser humano, ele entra numa espécie de crise, ele pode entrar inclusive numa crise em relação aos seus próprios princípios religiosos. Neste momento onde ele se sente fraco, ele, de alguma forma, entre outras coisas, por revolta ou por vingança, ele vai buscar o oposto ao sagrado, à divindade, que no caso dele, ele encontra, então, na figura demoníaca, uma possibilidade de pacto e, como o pastor colocou muito bem, uma tentativa de retomada daquilo que ele talvez perdeu olhando para a sua própria fraqueza. Então, esse é um dos pontos. Na Idade Média é muito interessante porque nas bibliotecas existem muitos documentos de pacto, especialmente dos artistas, né? Aqui na chamada que foi feita, aliás, eu acho que ela foi muito bem feita, porque ela fez um recorte de alguns pontos, entre elas lá se encontrava uma das cartas que estão disponíveis em bibliotecas, né? Então, na passagem da Idade Média para a modernidade, um conjunto enorme de artistas vai fazer pacto para poder pintar bem, para poder seduzir, para poder manter a juventude, para poder conseguir um lugar de destaque dentro da modernidade, às vezes para ser cientista. Então, são um conjunto grande de pactos firmados com sangue, são pactos com o demônio. Daniel, o diabo pede documento assinado em papel? Não necessariamente. Ele quer a sua devoção. Foi o que ele pediu para Jesus. Se você se ajoelhar, eu vou te dar todas as coisas. Né? E é interessante que esse fascínio pelo diabo, ele transcende muitas vezes aquilo que nós compreendemos pela nossa razão. Vou pensar um exemplo. Salomão, filho, né, de Davi, homem segundo o coração de Deus, cheio de sabedoria, não teve cara mais sábio do que Salomão em toda a história, rico, muito rico. Salomão, lá pela 1 Reis 10:14, está escrito lá, era o peso em ouro que se trazia a Salomão a cada ano. Então, ouro é um minério, extração mineral, quem sabe, quem conhece um pouco disso sabe que isso é sazonal, não é linear. Mas ele recebia, está escrito, 666 talentos de ouro. Satanás, ele apresentou a isca, ele oferece, digamos, a maçã. Né? A escolha é sua, de pegar ou não pegar. Né? Então ele oferece a tentação, por isso que ele é o tentador, a escolha é humana. E mesmo Salomão, sendo dotado de tanta sabedoria, ele se deixou seduzir por esse canto da sereia. E esse número 666, que está lá no Velho Testamento, que logo depois Salomão se inclina a Astarote, vai ser descortinado lá em Apocalipse. Aí nós vamos saber a que se refere essa numeração. Então, Salomão, inclusive, é considerado pela alta magia, né, uma referência, porque quando ele esteve afastado de Deus, ele aprendeu muito dessas entidades e supostamente escreveu alguns livros chamados Clavícula Maior de Salomão, Clavícula Menor e A Chave de Salomão. Claro que esses livros você não vai achar na livraria. Mas eu vi na livraria, aquilo ali é plágio. Os verdadeiros originais estão nas seitas secretas e elas têm esse nome justamente porque elas são secretas, né? Evidentemente. Então esse Você chegou a compulsar algum deles? Sim, sim. E então o que ocorre? Essa influência, essa sedução, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Então a Bíblia nos dá ferramentas, né, para nós nos blindarmos contra essas tentações, que a carne não sobrepuja a carne, é o espírito que sobrepuja a carne. A tentação vai vir, é como está lá em Deuteronômio 30, de 15 a 20, está diante de ti, está diante de mim, a vida e a morte, a bênção e a maldição, eu escolho o caminho, né? As minhas escolhas vão determinar a minha colheita. Salomão, naquele momento,
fez uma escolha errada e acabou entrando no abismo, se inclina a Astarote. Eu acredito, existem vertentes teológicas que dizem que Salomão perdeu a salvação ali. Eu acredito que não, porque quando eu vejo o livro de Eclesiastes, eu vejo um homem arrependido, um homem realmente transformado ali, que voltou aos braços de Deus. Então ele percebeu que toda aquela viagem dele foi vã, foi correr atrás do vento. Mas o diabo continua seduzindo. Tanto é de pessoas inteligentes. Eu citei Salomão para dar sempre esteio bíblico, mas se vocês observarem, você deve ter acompanhado aí, quem está nos assistindo, a inauguração daquele túnel na Suíça. Todo ritual feito ali, diabólico, macabro, mas estava cercado de chefes de Estado, de pessoas de alto poder aquisitivo, de pessoas importantes na nossa sociedade, que se deixam influenciar também por essa argumentação satânica, e que ele vai te oferecer algo de especial que Deus não pode te oferecer, o que o mundo não pode te oferecer. Pura ilusão. O diabo é especialista na arte das ilusões. Mais adiante a gente vai desmembrar isso melhor. Ok, nós vamos para o intervalo, voltamos já com a continuação dessa história e desse debate aqui no Veja Só. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades.